E nesse vídeo eu vou repercutir as principais notícias do dia que mais me chamaram a atenção e as informações que passaram também no dia de hoje na minha timeline. Começando por estas: fontes revelam insatisfação de Lula com repercussão negativa do leilão de arroz. Na reunião semanal com líderes do Congresso, o presidente Lula reclamou da repercussão negativa do leilão do arroz, segundo fontes. Aí eu até me questionei, coloquei aqui na publicação. O Lula, então, ele ficou, digamos assim, insatisfeito com a repercussão e não com as suspeitas em si acerca deste leilão. Vocês percebem como a mentalidade do Lula está errado? Claro, a repercussão ou incomoda, lógico, qualquer governo não gosta desse tipo de repercussão. Mas o que deveria incomodar ele ainda mais é o mérito, o porquê que teve que ser cancelado este leilão. O burburinho, né, que causou este leilão. Isto que deveria incomodar o Lula. E até coloquei o seguinte, que estava na própria reportagem, né? Só para refrescar a cabeça de vocês, quais foram as empresas vencedoras deste leilão de arroz. Então assim, parece piada. Um mercado que vende queijos arrematou 6 lotes e terá que importar quase 150 mil toneladas de arroz. Para isso, receberá 736 milhões de reais. Uma locadora de máquinas agrícolas e uma empresa de frutas congeladas também arremataram milhares de toneladas. Até coloquei, né? Curioso, não é mesmo? Eu acho que isto deveria incomodar o Lula. Esse tipo de coisa, porque é muito esquisito, para dizer o mínimo, né? Uma loja um mercado que vende queijo, receber quase R$ 1 bilhão para importar arroz. Não é esquisito? Eu acho que isso sim deveria causar insatisfação para o Lula. E não a repercussão em si. A repercussão é consequência dessa bizarrice. Que tá estranho, está, obviamente. Mudando de assunto. Campos Neto sinalizou a Tarcísio Gomes, que é o governador de São Paulo, que aceita ser ministro da Fazenda. E aqui, eu até deixei um comentário falando o seguinte: eu particularmente, eu ainda tenho muita esperança que em 2026 o Bolsonaro estará elegível. Eu acho que, para mim, as condições que o tornaram inelegível não se justifica. Muita coisa errada está acontecendo. O Bolsonaro, que estava na iminência de ser preso, eu tenho agora quase convicção que nada vai acontecer com ele, principalmente depois que Elon Musk entrou no circuito, começou a colocar a boca no trombone e falar das ilegalidades que estavam acontecendo no judiciário, na plataforma. Então isso deu uma desestabilizada, na minha leitura, no establishment. E aí isso pode criar as condições, sim, do Bolsonaro voltar a ter a elegibilidade. Porque a minha expectativa é que coisas ainda apareçam mostrando que nem tudo está sendo dentro da Constituição. Então essa é a minha expectativa. E isso favoreceria o retorno, aí a possibilidade do Bolsonaro se tornar elegível. A gente nunca pode esquecer que o Lula estava inelegível e preso. Detalhe. E ele acabou participando das eleições, tá? Então eu tenho muito essa esperança. Agora, caso se mantenha a inelegibilidade do Bolsonaro e o Tarcísio for o candidato da direita em 2026, já tem um baita de um ministro da Fazenda, que é o Campos Neto, que já recebeu aí título de melhor presidente de Banco Central. Né? Então o cara realmente é bom, uma indicação do Paulo Guedes, então já é um nome forte, né? Então, enfim, aqui é uma notícia positiva. Agora, uma notícia nível Brasil de hoje é o seguinte: dólar dispara e políticos dizem que Haddad não cai por medo do substituto. Então, galera, o Haddad pode se manter no cargo por medo de que venha alguém ainda pior do que ele. Então, de repente, o mercado tolera o Haddad, o Lula prefira não mexer para evitar que a coisa fique ainda pior. Vocês têm noção disso? O cara não vai cair pela incompetência. Ele vai, aliás, pelo contrário, ele não vai se manter pela competência. Ele vai se manter porque pode vir coisa pior. E isso é uma coisa factível em se tratando de PT. O PT já mostrou ao longo da sua história que consegue deixar ainda pior um cenário que já estava ruim. E eu até coloquei bizarro. O que salva Haddad no cargo é o medo do que pode vir. E nisso tenho que admitir, o PT é craque em piorar o que já está ruim. Aí até brinquei, fica Haddad. Mas olha que bizarro, galera. O cara pode ficar no cargo por causa disto. Sem comentários, sem comentários. PF indicia Juscelino Filho, ministro de Lula, sob suspeita de corrupção e organização criminosa. Esse cara é o famoso ministro das comunicações.
tantas coisas já circulou na imprensa envolvendo esse ministro e o Lula fica mantendo o cara no cargo. É uma coisa que eu não consigo entender. Agora a PF indiciou o cara e por enquanto ele continua no governo. Eu acho que o Lula nem sequer vai demitir, você quer saber? Eu até coloquei aqui um comentário. Será que agora o Lula demite o cidadão? Já está virando missão impossível a queda deste senhor. E eu sempre me pergunto, o que faz esse cara ter tanto peso ou que impõe tanto medo no Lula demiti-lo? Eu sempre fico me perguntando, porque isso aqui é desgaste pro governo, é desgaste pro Lula manter esse cara. Mas por que mantém? Essa, pra mim, é a pergunta de $1 milhão. Será que ele sabe alguma coisa muito punk? E aí, por isso, enfim, o Lula tem medo? Não sei, estou perguntando. E aqui o Bolsonaro postou no Twitter dele, hoje, um trecho de 2022, quando ele alertou o povo brasileiro, né, como não tinha como dar certo a volta do PT. Vamos dar um play aqui só para vocês ouvirem. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês botarem. Fora a questão do próprio judiciário, que mostrou para a nação brasileira, as 3 instâncias do judiciário de forma unânime, né, o condenou por corrupção, mas não só, recuperou múltiplos bilhões de ladroagens na Petrobras. Então, além disso, temos o histórico, a ficha corrida do partido em si, enquanto governou o Brasil nos outros mandatos. Não tinham como dar certo. Não, assim, é uma coisa inacreditável que esse cara venceu as eleições. É uma coisa assim bizarra, mas enfim, o brasileiro merece às vezes se ferrar para ver se um dia aprende a ter memória um pouquinho mais longa, né? Para não ficar caindo em qualquer lorota, que é o que acontece, na minha opinião, muitas vezes. Antissemitismo dispara no Brasil depois de declarações de Lula. As denúncias de atos contra judeus aumentou mais de 7 vezes. E até coloquei em tom irônico. O amor, a empatia e a tolerância venceram na última eleição, dizem eles. É a fake news permitida. Falar que essa gente é do amor, da empatia e da tolerância beira o ridículo, beira o absurdo. Tá aqui, ó. Antissemitismo dispara. Para mim é consequência das atitudes, das ações e das falas do Lula envolvendo Israel e os terroristas contra Israel. É só você ver a posição do Lula. Então, para mim, é por isso, sim, que ajudou, pelo menos, a incrementar esse percentual aí de antissemitismo. É uma coisa realmente deplorável. Como um líder da nação, dando um mau exemplo, pode, sim, piorar, né? Interferir, induzir pessoas a fazerem coisas erradas. Infelizmente. Outra, Exército do WhatsApp do Instituto Lula mantém política de disseminação de mensagens pró-governo. Estratégia de comunicação petista passa desde a campanha de 2022 pelo Instituto, que foi alvo da Lava Jato e que hoje mantém protagonismo no fornecimento de mensagens favoráveis ao presidente. A entidade diz que canais são tocados por voluntários. É o 3º dia consecutivo que o Estadão está abordando esse assunto que a gente pode chamar, de milícia digital. Tá, então tá mostrando o gabinete do ódio petista, como que o governo ou órgãos próximos ao Lula, né, ao PT, enfim, tem se utilizado das redes sociais. Nos tempos de Bolsonaro, se isso aqui fosse nos tempos de Bolsonaro, meu Deus, eu acho que já teria inquérito do STF, seria um escândalo internacional, a imprensa estaria dando altos chiliques, mas por enquanto é o Estadão que está mais veementemente, né, do pessoal do consórcio, falando sobre isso. E aqui até falei o seguinte, é o 3º dia consecutivo que o Estadão aborda o tema. O STF e a PF já estão investigando o assunto? A matéria começa assim. O Instituto Lula articulou durante a campanha eleitoral um exército de cerca de 100 mil militantes para propagar pelo WhatsApp mensagens. 100 mil, galera. 100 mil. A favor de Lula e contra Bolsonaro. Mesmo após a vitória petista, inúmeros grupos do aplicativo continuam sendo usados para liberar informações pró-governo, dar vazão a conteúdos de influenciadores governistas e desinformação. Então esse aqui foi o primeiro parágrafo dessa matéria do Estadão.
Tá? Então o Estadão, de novo, tá no terceiro dia falando sobre isso. Eu só queria entender, eu só queria saber, melhor dizendo, quando que o judiciário, que nos tempos de Bolsonaro era tão proativo, vai começar a investigar isso. Tem inquérito das milícias digitais, né? Que parece que foi prorrogado de novo pelo Moraes. Poderia entrar, né? Essa questão aqui, vamos chamar assim, do gabinete do ódio petista. Adélio foi o único responsável pelo ataque a Bolsonaro, reitera a PF ao pedir arquivamento da investigação. E aqui eu falei o seguinte: não estou convencido. E vocês? Vamos pegar aqui alguns comentários, sempre tentando fazer nós, o povo, de palhaço. A pergunta que não quer calar: quem autorizou a entrada dele na Câmara? Quem? Sabemos que não foi, mas o sistema é foda, parceiro. Vão se proteger até o fim. Óbvio que teve mandante. Nem um milímetro, né, pessoal? Não acredito em nenhum milímetro dessa narrativa. Enfim, aqui vários comentários também que não se convenceram de que o Adélio foi aí um cara solitário. Eu não consigo engolir essa tese, essa versão, e muitas pessoas também não. Li aqui alguns comentários, mas tem um monte de comentários neste sentido, também de pessoas que não se conformam com esse resultado. Pessoal, estes foram os assuntos do dia de hoje que mais me chamaram a atenção. Coloque nos comentários o que vocês acharam, se concordam ou não com as minhas opiniões acerca de cada um destes assuntos. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe o like, porque isso ajuda a aumentar o engajamento. O algoritmo entende que as pessoas estão gostando e passa a entregar o conteúdo para mais pessoas. Então o like, se você gostou, é muito, muito bem-vindo. E se quiser deixar um comentário também para aumentar ainda mais o engajamento, eu agradeço. E se você gostou do conteúdo, pense também em compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, porque assim a gente sai da bolha. Muitas pessoas que votaram no Lula já se arrependeram. Então a gente tem que capturar essas pessoas para que fiquem nas próximas eleições do lado da direita. Então vamos também tentar colocar o nosso conteúdo fora da nossa bolha. Então, se gostaram, compartilhem também nos grupos de WhatsApp, porque isso aí ajuda a gente a sair dessa nossa fronteira, né? A alcançar novos públicos. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.